Este é o oitavo episódio do Criminis, um podcast sobre crime e sociedade. Hoje o nosso convidado é Paulo Fraga, professor na Universidade Federal de Juiz de Fora e investigador na área dos estudos da sociologia das drogas. O Paulo vem falar-nos um pouco sobre o enfrentamento ao tráfico de drogas e as suas consequências sociais, e o impacto na política do absentismo. Obrigado, Paulo, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso Criminis. Bem-vindo, Paulo. Ao professor Marcos Henrique, professora Ana Guerreiro, eu que agradeço o convite. Para mim é uma grande alegria, né, que eu participei do Criminis, e acredito que a gente possa, então, ter uma conversa muito proveitosa, né, sobre o tema das drogas, que é um tema, né, sempre atual e que mobiliza, né, investigadores, professores, né, e a população em geral, né, não só no Brasil, em Portugal, como no mundo todo. Paulo, fale-nos um pouco sobre os caminhos que a pesquisa académica tem desenvolvido nos últimos anos, nos últimos tempos, sobre este tema tão global que é as drogas. Bom, a gente pode dizer que as investigações têm sido desenvolvidas pelo menos em três caminhos, né? Um sobre os utilizadores, pessoas que utilizam, né, as drogas, né, e desde as pessoas que utilizam, né, de forma problemática, as pessoas que utilizam de forma não problemática. Então nós temos uma série de investigações sobre isso, né, que vão, né, na área da sociologia, por exemplo, os estudos eles começam principalmente a partir dos anos 70, 60 e 70. Um marco desses trabalhos é o trabalho do Howard Becker, né, sobre que é os outsiders, né, que vão investigar pessoas que utilizavam, né, a cannabis, ou como no Brasil se diz, a maconha, né, e nos anos 80 e 90, no mundo todo, uma série de estudos sobre a questão do tráfico de drogas, né, porque o tráfico de drogas impacta, né, muitas populações, né, seja nas áreas rurais como nas áreas urbanas, e também em países, né, como não só os países produtores, aqueles denominados países produtores, como, né, na América do Sul a gente tem a Colômbia, a Bolívia, né, o Peru, que nos anos 70 e 80, né, sofreram uma série de ações, né, e no caso da Colômbia, nos anos 2000, chamado Plano Colômbia, ou seja, temos aí um impacto muito grande sobre isso, a questão do tráfico. Isso envolve também, né, dentro daquilo que se denominou, né, política proibicionista, né, quer dizer, ações inclusive internacionais de governos, quer dizer, temos essa questão do tráfico de drogas, a questão, como já falei, né, de pessoas que utilizam, né, as drogas, né, a nível local, e a gente temos aí o caso, né, Portugal, um caso, né, que serve de exemplo para o resto do mundo, né, em relação à adoção de políticas públicas mais efetivas voltadas para a promoção da saúde, né, além de outras questões que envolvem questões religiosas, em países onde o consumo de determinadas substâncias psicoativas, né, é considerado ilegal, e tem países até que também punem, inclusive com pena de morte, para pessoas que ou traficam, né, principalmente que traficam, que fazem venda ou mesmo utilizam a substância. Então, é um tema muito rico no sentido, né, de uma produção acadêmica, né, e isso tem levado, por exemplo, a uma série de estudos, né, inclusive no mundo todo hoje, né, temos revistas especializadas, países como Estados Unidos, Inglaterra, né, na Europa, de um modo geral, temos uma série de revistas voltadas, porque é um tema rico e que envolve uma série de questões, né, tabus, né, preconceitos, políticas públicas de saúde, políticas públicas de segurança, né, questões judiciárias. Então, é um tema muito rico de se investigar, e novas questões surgem, né, como novas drogas que surgem. Isso significa também novos usos, nova forma de usos, né, envolve novas populações. Então, esse tema está sempre em voga, está sempre, né, sendo chamada a atenção por uma série de aspectos, né, que ele envolve, e isso faz com que muitas vezes os estudos né, se desenvolvam, e isso é importante, porque as políticas internacionais hoje estão voltadas muito também para a questão das drogas. E não podemos esquecer também que alguns países, como é o caso do Brasil,
nós temos políticas, né, e de drogas muito, muito repressivas, e também, por causa disso, né, há um impacto muito grande, inclusive, nas questões de saúde, inclusive em relação aos homicídios. Né? No Brasil, por exemplo, a gente não pode falar dos homicídios no Brasil sem colocar a questão de drogas. Ou seja, né, Estão do que relacionados, não é? envolve o... Hã? Estão relacionados, não é? Os homicídios estão Sim, relacionados são com as muito questões das relacionados. drogas. Uhum. Sim, sim, sim. No Brasil há uma relação direta, né, entre o aumento dos homicídios, né, e a questão das drogas. Seja aquelas perpetradas por policiais no Brasil, o Brasil tem uma alta letalidade, né, de mortes perpetradas por policiais, né, relacionadas a isso, e também do conflito entre quadrilhas, né, que estão envolvidas com o tráfico de drogas. Então, eu diria que esses elementos, no caso específico do Brasil, né, tem um impacto significativo, né, nas taxas de homicídio. Né? Mas não só no Brasil, né? México é um país também onde isso, na América Latina, nós temos o México também, que isso é muito significativo, né? E, bom, em outros países também, onde há uma repressão e muito forte da polícia, e também em relação a grupos que se organizam em torno do tráfico de drogas. Bom, Né? Paulo, mas depois temos problemas como a célebre Cracolândia e como combatê-la, como tratar, como eliminar estes guetos que se formam também à volta do fenómeno das drogas. E o Brasil nesta área tem aqui alguns desafios prementos. Tem, né, professor Marcos, você colocou uma questão que eu acho que é fundamental no Brasil, né? A questão do crack, né, se tornou uma questão pública, né, fundamental. Né? Em cidades como São Paulo, né, né, várias ações já foram, né, é, incentivadas, né, desde na época que o Fernando Haddad era prefeito de São Paulo, em que ele tentou fazer uma política muito menos repressiva, no sentido do apoio, né, de tentar fazer com que essas pessoas fossem apoiadas, porque a Cracolândia, né, no caso do Brasil, né, você tem uma população muito empobrecida que consome, né, essa substância psicoativa, né, e logo depois, né, quando veio o prefeito seguinte, né, ele faz uma política justamente da que a gente chama de limpeza. Né? Então, essa limpeza levou, inclusive, né, a dispersão dessas pessoas para outras partes da cidade, e isso continua sendo um problema muito sério no Brasil, principalmente porque envolve uma população, né, muito pobre, né, que consome essa substância psicoativa, muitas vezes em áreas centrais das cidades. Isso leva também a população em geral, né, a ter uma certa repulsa né, essas cracolândias, que é o nome que se chama no Brasil, né, e isso leva realmente aquilo que, né, que chama de consumo a céu aberto. Né? Então é uma questão muito grave, né, no Brasil, e realmente muitas cidades brasileiras hoje enfrentam esse problema. Né? O Rio de Janeiro, que até bem pouco tempo não tinha, hoje também tem. Uhum. E há pouco, e já acho que já está mais do que claro que de facto o Brasil é demasiado, não diria, bom, tem uma política repressiva bastante elevada no que concerne aqui às questões das drogas. Mas a minha pergunta, e já que o Paulo há pouco também falou de Portugal ser de facto um exemplo no que esta questão diz respeito, a minha pergunta vai no sentido de perceber como é que o Brasil se coloca em termos de descriminalização do consumo de drogas. Qual é o posicionamento do Brasil relativamente a esta questão? Essa é uma pergunta muito interessante de se fazer, porque nós temos questões muito ambíguas no Brasil. Né? Uhum. Bom, nós temos um movimento social muito forte aqui, né? Quer dizer, no Brasil, as marchas da maconha, elas têm mobilizado muitas pessoas no sentido, né, de uma nova política pública. Nós temos muito ativismo voltados, né, para a questão não só da liberação da maconha, mas de outras drogas. Nós temos uma experiência aqui no Brasil, né, histórica muito importante da redução de danos, que formou, né, um grupo muito importante, né, né, do cuidado, né, de uma nova forma né, de cuidado. Então, essas pessoas também produziram movimentos sociais. Então, assim, o Brasil tem um ativismo, a gente poderia dizer assim, né, um ativismo
político e social em relação às drogas muito forte. Mas, por outro lado, temos, né, uma resposta do Estado muito repressiva, tanto em termos legais, quanto do judiciário, do tratamento do judiciário em relação à questão das drogas, quanto também uma repressão policial, que é muito forte e que leva, né, a um problema muito sério. Bom, o Brasil tem uma lei de 2006, a lei que está em vigor no Brasil foi né, implementada em 2006. Ela buscava ser busca ser uma política até para tentar promover mais a saúde, né, a saúde, né, em relação ao uso de drogas principalmente, e ela tinha como perspectiva, primeiro, né, uma maior atenção à saúde, e, portanto, né, diminuir a repressão ao consumidor, ao usuário, né, que a gente chama de utilizadores, como é dito em Portugal, e uma política mais repressiva ao traficante, né, aquela pessoa que trafica, né, principalmente porque no Brasil o tráfico ele é mais violento, usa armas mais pesadas, e esse confronto entre quadrilhas geralmente leva à morte, e nessa época também em que foi votado, né, essa lei de 2006, teve casos de sequestro de pessoas por grupos ligados ao tráfico de drogas também, que estava fazendo né, algo que se chama, né, de migração para outros tipos de criminalidade. E, bom, essa lei foi votada e aí, como resultado, tivemos, né, uma discriminação, ou seja, né, as pessoas que são né, presas, ou pelo menos são abordadas e abre-se processo. Pessoas que não utilizam, que são apenas utilizadores, elas não seriam julgadas, elas podem ser punidas, mas não com pena privativa de liberdade. Continua sendo um crime no Brasil, mas com pessoas que não com prisão, né, não com pena privativa de liberdade. E pessoas que, né, foram presas com tráfico de drogas, aumentou-se a pena. Então passou a ter uma pena maior. Então, ou seja, ela é mais repressiva para o traficante e, teoricamente, seria menos repressiva para o utilizador. Só que a ideia era justamente diminuir, né, a quantidade de pessoas presas. Mas o que contraditoriamente mostrou, né, a evolução, né, né, dos fatos, a questão social que envolve tudo isso, é que aumentou muito o encarceramento de pessoas por tráfico de drogas. Ou seja, né, a ideia seria, né, diminuir o encarceramento, mas, na verdade, aumentou o encarceramento. Tem pessoas mais presas hoje do que antes da lei de 2006. E há um marco interessante, algumas pesquisas já foram feitas nesse sentido, no marco de que há um aumento significativo, né, de encarceramento, principalmente a partir de 2006. O que se explica isso bom, a lei do Brasil ela tem todas essas contradições, porque ela tenta discriminar quem é usuário e quem é traficante, mas ela não define objetivamente quais seriam os critérios para definir quem é usuário de quem é traficante. Ou seja, a questão da quantidade, como tem a lei portuguesa, né, que define qual seria a posse de determinadas quantidades de determinadas drogas, isso não tem no Brasil. Isso leva a quem é que vai definir isso? Os juízes. Os juízes definem. E aí tem muitos estudos aqui no Brasil que mostram a discrepância. Pessoas que muitas vezes são presas com a mesma quantidade de substâncias psicoativas ilegais, no entanto, algumas, logicamente, de acordo com a sua classe social, elas podem ser absolvidas ou ser apenas acusadas de serem usuários, e pessoas que, né, geralmente os mais pobres, né, são sempre condenados por tráfico de drogas. Essa questão. Então nós temos isso no Brasil. E dizia eu que essa questão do tráfico para consumo, que é exatamente esse meio termo que existe na lei portuguesa, podia de algum modo suprimir, não é? Essa duplicação de interpretações, essa multiplicação de interpretações que leva a que haja este encarceramento. Mas isso, desculpa, isso é realmente muito interessante, porque têm sido já feitos vários estudos ao nível do sentencing e que de facto trabalham estas discrepâncias nas punições e no modo como a justiça é altamente discricionária, porque portanto, a lei permite essa discricionariedade, mas essa discricionariedade tem que ser justificada. Ela tem que ser, ela não é totalmente livre, tem que ser fundamentada e, portanto, é muito, muito importante e muito interessante essa chamada de atenção que
que o Paulo fez relativamente essa questão do sentencing e da punição e das variações das punições, e que muitas vezes está relacionada não com fatores legais, com o que a literatura aponta como fatores legais, mas como fatores extralegais, nomeadamente a condição, o sexo, a raça, a etnia, condições socioeconómicas, bom, muitas outras variantes, digamos. Sim, sim, sim. Temos muitas variantes nesse sentido, porque no Brasil, né, há uma relação direta, né, entre a questão, né, racial e a pobreza, né. No Brasil, as pessoas mais pobres são geralmente pessoas afrodescendentes, né, não só, mas o quantitativo de pessoas afrodescendentes que são pobres é bem maior do que pessoas não, né, a gente poderia assim, vistas no Brasil não como afrodescendentes, né. Então, esse é um fator importante. E outro fator que você coloca, a questão, né, a questão de gênero sexual, é que no Brasil, nos últimos anos, o encarceramento de mulheres ele é espetacular, né? Então, assim, nós temos no Brasil, em torno entre 2000 e 2016, 16 anos, há um aumento de 406% de encarceramento de mulheres. Ou seja, o número de mulheres presas aumenta 406%. Meu O Deus. Brasil tem, em 2016, o Brasil tinha a quarta maior população carcerária feminina, né? Era Estados Unidos, China, Rússia e depois o Brasil. No entanto, a que teve esse crescimento espetacular foi o Brasil. Por exemplo, os Estados Unidos aumenta 20%, se não me engano, a Rússia 15%, mas o Brasil aumenta 406%. Então há um aumento muito grande. Paulo, e nesta perspectiva internacional do fenómeno, que também já nos trouxe aqui várias nuances, nós percebemos que, à escala global, os movimentos divergem. Portanto, nós temos, por um lado, Estados mais repressores, chegam, inclusive, a penas mais cruéis e, portanto, definitivas, a pena de morte, inclusive. Lembro-me, de repente, do caso das Filipinas, até por casos judiciais que envolveram o Brasil, não é? Portanto, por serem cidadãos brasileiros, como outros casos portugueses, inclusive, e que de facto nos deixam todos perplexos. E depois temos o oposto também, e caminhos que são feitos, como no caso português, em que quando alteramos a legislação no final dos anos 90, fizemos porque começámos a encarar o problema sob o ponto de vista da saúde e não necessariamente exclusivamente um problema criminal. E, portanto, o que é que pensa sobre estas tendências mundiais, globais, e na sua perspectiva, para onde é que elas estão a caminhar? Ou seja, para onde caminham estes movimentos políticos, estas ideias de transformação nesta área? É mais para a repressão? É mais para a regulação? Qual é que é a sua visão sobre este problema? É interessante, Sr. Marcos, essa questão, né, que é colocada, porque ano passado, em 2019, né, teve uma convenção sobre narcóticos em Viena, né, a ONU reuniu muitos especialistas, e é interessante que a nível mundial, a gente pensando em termos de políticas mundiais, há todo um movimento para diminuir a repressão. Porque a Agenda 2030, né, que tenta fazer relações, né, diretas entre um desenvolvimento sustentável, né, e uma política de drogas, né, baseada também nos direitos humanos, a ideia é buscar incentivar em vários países, né, legislações nacionais que evitem, né, ações mais repressivas, né, aquelas que são principalmente ações baseadas em direitos humanos, né, evitar, né, que determinadas populações sofram mais, né, a ação do peso, né, da justiça, né, dos órgãos de contenção e repressão. Então, há, a nível mundial, né, uma série de ações importantes, como evitar as detenções arbitrárias, né, a descriminalização, então, incentivar também a descriminalização, principalmente para o uso, né, de determinadas drogas, mas há países em que tem muita resistência ainda em fazer essas mudanças. Então, eu acho que
Há hoje uma mobilização a nível mundial, né, pelo menos de alguns países que estão à frente disso, que tentam trabalhar essa perspectiva de que hoje precisamos fazer uma mudança das políticas de droga. As políticas repressivas, aquilo que é nomeado de proibicionismo, parece ter fracassado, né, nos seus objetivos de tentar, né, na verdade, uma política absenteísta, né, acabar com as drogas no mundo, né? Eu me lembro que a Convenção de 61, a ideia era em 25 anos acabar com a maconha, né? E na verdade a gente só viu o aumento, né, do consumo e Sem hoje, dúvida. né? Então assim, essas políticas a nível mundial eu acho que estão em mudanças, mas vai levar ainda um bom tempo, né? Sim. Nos Estados Unidos é muito interessante, né? Nós temos os exemplos muito interessantes, como recentemente, né, Illinois recentemente, né, não só, né, em relação à maconha especificamente, né, ele liberalizou tanto o comércio quanto a venda e o uso, né? Houve uma descriminalização geral, né, tanto do uso quanto da venda e mesmo da utilização. Mas teve uma ação que é inédita, né? Soltar 11 mil pessoas que haviam sido condenadas por tráfico, né, de maconha em pequenas quantidades e que não havia violência envolvida no processo. Esse é um exemplo interessante, né, que vai de encontro a isso que a gente está, né, chamando a atenção, quer dizer, essa diminuição da repressão. No entanto, tem países que continuam, né, uma política repressiva, como o caso da Indonésia, por exemplo, que é muito forte. Sim. Paulo, eu vou se calhar recuar um bocadinho quando há pouco estávamos a falar na representação das mulheres nos crimes relacionados com droga e no encarceramento feminino, e nós já tivemos até a oportunidade de conversar sobre isso, porque enfim, é um dos meus temas de investigação e também faz parte, em certa medida, faz parte do tema do meu doutoramento. E a minha grande questão, pegando nesta visão sobre o encarceramento das mulheres no Brasil, é perguntar que papéis é que essas mulheres ocupam nas redes de tráfico, no tráfico de drogas, e portanto, essencialmente, por que papéis ou qual é a função que elas desempenham nessas redes para depois serem condenadas? Sorana, essa questão, né, que você coloca, ela é muito, muito importante, porque eu atualmente estou desenvolvendo uma investigação sobre a questão de mulheres que são presas encarceradas por tráfico de drogas e por envolvimento também em cultivo de maconha, né, o cannabis, né, no Nordeste do Brasil, né. É muito interessante porque, de modo geral, o tráfico de drogas no Brasil, né, seja nessa região que eu estou fazendo essa investigação, seja em outras regiões importantes, como Rio e São Paulo, as mulheres, de modo geral, têm um papel muito subalterno, no sentido, né, de estar, né, à frente de estar desenvolvendo atividades, né, não de comando, né, naquilo que a gente chama da hierarquia do tráfico de drogas. Então, são papéis muito subalternos e muitas são utilizadas como aqui a gente chama no Brasil de bucha, né, ou seja, de isca. Ou seja, elas são muito... elas são colocadas à frente, se houver algum problema, geralmente elas são presas, né? Então, o envolvimento geralmente com um personagem masculino, seja, né, marido, companheiro, namorado, né, amigo, o envolvimento com uma figura masculina geralmente a coloca em posição de muito desfavorecimento. Sim. E aquilo que a gente no Brasil chama também em que não há possibilidade nem de negociar com a polícia, né, por causa né, em alguns casos, né, onde está envolvida corrupção policial. Então, elas têm um papel muito subalterno, não tem essa capacidade, não tem essa
essa possibilidade. Então, por isso, o encarceramento, quer dizer, temos um maior envolvimento nos últimos anos de mulheres nessas atividades, né? Em alguns momentos seriam, né, isso surge principalmente porque as mulheres se despistariam, porque elas não eram muito visadas pela repressão policial. No entanto, o que explica muito esse encarceramento, né, já que 62% das mulheres no Brasil estão encarceradas, desculpe, a estatística não é essa, 62% das mulheres encarceradas no Brasil estão encarceradas por causa de envolvimento ou do tráfico de drogas, com o tráfico de drogas. Uhum. Então, as mulheres envolvidas com o tráfico de drogas, então elas têm um papel muito subalterno, né? São chamadas, a que a gente chama aqui no Brasil de bucha, ou seja, elas estão à frente, por isso, né, são presas com mais facilidade, tem pouca possibilidade de negociar, né, por isso são presas. E vão engrossando. Logicamente que a gente percebe nos últimos anos também um certo protagonismo de mulheres, né, que acabam, né, nessa hierarquia ocupando uma posição um pouco mais de destaque, podemos dizer assim, nessa atividade criminosa, mas ainda não é a regra. E uma investigação que vai também ver o cultivo, no cultivo nós temos uma inversão disso, né? Como as mulheres têm um papel fundamental na economia familiar, já que muitas pessoas que estão envolvidas com o cultivo são famílias, né? E como as mulheres são importantes, né, se elas são presas, né, há um total desarticulação dessa economia familiar, elas são mais preservadas. Mas o cultivo, no Brasil, o cultivo é muito pequeno, né, em relação a outros países, ele está muito mais concentrado nessa região que eu faço investigação, que é no Vale do São Francisco. No entanto, a gente, né, não é exagero dizer que as mulheres, né, no Brasil estão encarceradas. E a gente não tem só isso no Brasil. No México também, que é um país que eu tenho também feito algumas parcerias de investigação, né, tenho até ultimamente feito alguns trabalhos nesse sentido também, se reproduz muito isso. Sim, mas ainda assim, e mesmo também para encerrar então este rol de perguntas, ainda que no tráfico elas apresentem um papel subalterno, esse papel subalterno, e eu coloco o subalterno entre aspas, ele não deixa de ser importante e fundamental para a rede, para o funcionamento da rede, porque lá está, elas são utilizadas depois como iscas para a própria rede. Portanto, eu acho que, e até há algumas investigações, alguns artigos muito recentes que colocam este conceito em questão do subalterno, do papel secundário, porque ele poderá ser eventualmente secundário em termos de funções, mas o papel desempenhado, as funções desempenhadas, são de uma importância para o funcionamento da rede que de outra maneira se calhar a rede portanto, não se manteria durante tanto tempo se não fosse esse papel importante das mulheres. Concorda com esta visão? Perfeito, concordo, perfeito. Quando eu falei subalterna, dentro da estrutura, mas da estrutura hierárquica mesmo, né? Mas em relação ao próprio funcionamento da rede é fundamental, tanto na rede do tráfico quanto no cultivo. No cultivo, então, o papel da mulher... Essa visão é muito não só no cultivo, nos dois... São fundamentais, eu concordo. Sim. Eu não tinha ideia da questão do cultivo, o papel da mulher no cultivo, não, enfim, nunca li concretamente sobre o cultivo e portanto não tinha essa ideia. Bom, mas isto daria conversa para a tarde toda, para mais um podcast sobre o papel das mulheres sim. Nas redes, que certamente teremos esse podcast um dia. Mas, e agora também em jeito de finalização, para quem quiser continuar a acompanhar os trabalhos, a investigação que o Paulo faz, onde é que poderemos encontrá-lo? Bom, eu tenho artigos, né, em várias revistas, mas eu sou coordenador também do Núcleo de Estudos de Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, na página, né, do nosso núcleo, né, do NEVID, que é DEVID, NEVIDH. Nós depois vamos deixar o link. Sim, exatamente. Então, nevid.com.
é possível encontrar vários estudos que eu tenho feito, inclusive esses sobre a questão de mulheres que plantam e mulheres que, né, cultivam e mulheres que traficam, né, que é o trabalho que eu fiz com 30 mulheres, mais ou menos, que estavam né, envolvidas com tráfico e com cultivo. Nós vamos depois deixar então os links dos trabalhos do Paulo e, enfim, para perceber depois também onde é que quem nos ouve poderá acompanhar então as suas investigações e as suas novidades em termos de publicações também. E pronto, nós damos então por encerrado este 8º episódio do Criminis. Já sabem, se gostaram deste episódio, não deixem de partilhar e de enviarem as vossas sugestões através das nossas redes sociais. E às quintas-feiras, quinzenalmente, estaremos sempre à conversa com especialistas nos diversos domínios do crime e, obviamente, da justiça e da sociedade. O Crime está disponível no website em cigep.pt, no nosso canal do YouTube e nas plataformas Spotify, Apple Podcast e SoundCloud. Muito obrigada a todos e vemo-nos no próximo episódio.